Você sabia que a previdência privada é o único investimento que permite dois tipos de tributação? E isso é independente do seu plano ser PGBL ou VGBL. Você vai poder escolher entre a tabela regressiva ou progressiva. E eu tô aqui hoje porque eu quero que você acerte nessa escolha, para poder pagar o mínimo de imposto possível. E se você já cogitou em algum momento fazer um plano de previdência privada num banco, sabe que os gerentes já empurram de cara a tabela regressiva, né? Mas será mesmo que a tabela regressiva é sempre melhor que a tabela progressiva? Sabe aquela história de que um remédio foi bom para uma pessoa, mas não foi bom para outra? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, vem comigo! Ei, meus amores, eu sou a Zenite e esse é mais um vídeo do Casal Investidor. Porque ficar rico é bom, mas ficar rico junto é muito melhor. E se você quer se enriquecer com a gente, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade desse casal mais rico do Brasil. Rico de saúde, né? Porque a gente ainda está caminhando para nossa independência financeira. E estamos aqui para dividir esse caminho com vocês. Bom, vamos logo ao que interessa. Vamos comparar a tabela regressiva com a tabela progressiva e ver quem é que ganha essa batalha. Na verdade, não existe um regime de tributação melhor ou pior, apenas diferente. Não, sério. O que eu quero dizer é que não existe uma tabela certa ou errada. O que existe é a tabela que mais vai se adequar ao seu perfil de investidor e ao seu objetivo com a previdência privada. Mas se você ainda tem dúvida de como funciona esses dois modelos de tributação, eu sugiro que antes você assista a esses dois vídeos que eu deixei aqui para vocês, que eu explico melhor cada um de forma separada. A primeira coisa que você tem que saber é que tabela regressiva é para investimento de longo prazo. Eu vou até repetir, para longo prazo. E como vocês podem ver aqui na tela, a cada 2 anos vai diminuindo em 5% a alíquota do seu investimento. Por isso, você tem que ter muito cuidado, porque se você não tiver certeza de que vai conseguir manter o seu plano de previdência privada por pelo menos 10 anos, já liga aí o pisca-alerta. Porque se você passar por alguma urgência ou emergência e precisar tirar o dinheiro, por exemplo, antes de 2 anos, você vai ter que pagar uma alíquota de 35% de imposto. Ou imagina a seguinte situação, você agora tem 61 anos e quer fazer um plano de previdência privada para se aposentar com 65 anos. E nesse caso, se você escolheu a tabela regressiva, vai ter que pagar 30% só de imposto de renda. Então, para deixar bem claro que a tabela regressiva não leva em consideração o valor que você tem a receber, e sim o tempo do seu investimento, o tempo de vida de cada contribuição que você fez. E por isso que se o seu objetivo é para curto ou médio prazo, esquece, a tabela regressiva não é para você. E na tabela progressiva é diferente. Aqui não importa o tempo de vida dos aportes que você fez, e sim o valor que você tem a receber. Então, quanto maior o valor do benefício que você vai receber ao final, seja resgate ou uma renda mensal, maior vai ser o imposto que você vai ter que pagar. Como vocês podem confirmar aqui na tela. E eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje esse é o valor atualizado dessas faixas. Mas afinal de contas, Zenite, qual tabela eu devo escolher, a regressiva ou a progressiva? Calma que eu tô aqui para isso. Você deve dar preferência à tabela regressiva em 2 situações. A primeira é quando você fizer a declaração do seu imposto de renda de forma simplificada, porque a tabela regressiva não admite deduções fiscais. E a segunda é quando o seu objetivo com a previdência privada for para longo prazo, no mínimo 10 anos. Uma tática para você tentar pegar a menor alíquota na tabela regressiva é sempre fazer resgates de valores mais altos e com menor frequência. Por isso que, se você escolheu essa tabela, a forma de benefício que você deve escolher também é de resgate ao invés da opção renda.
Outra tática é quando faltar 10 anos para você se aposentar, você para de aportar no seu plano de previdência privada. Porque aí todos os seus aportes vão ter mais de 10 anos e vão cair todos na alíquota mínima de 10%. Então vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que você quer receber um valor acima de R$ 4.664,68, que é a última faixa da tabela progressiva. Quanto você vai pagar de imposto se você quiser resgatar esse valor num período inferior a 2 anos? Bem, se você escolheu a tabela progressiva, você vai pagar 27,5%. Agora, se você escolheu a tabela regressiva, você vai pagar a alíquota máxima, 35% de imposto. E se você se planejou melhor, foi paciente e vai resgatar esse valor só num período acima de 10 anos? Aí, nesse caso, na tabela progressiva, continua os mesmos 27,5%. E na regressiva, você consegue chegar aos 10% de imposto. Então você já entendeu, né? Investimento para longo prazo, aí sim a tabela regressiva. Agora vamos ver quando que você deve dar preferência à tabela progressiva. Primeiro, quando você fizer a declaração do seu imposto de renda de forma completa, para poder aproveitar o benefício das deduções fiscais. A segunda dica para pegar as menores alíquotas da tabela é fazer resgates com maior frequência e com menor valor. Por isso que na tabela progressiva, o ideal é que você escolha o benefício da renda mensal ao invés do resgate. Terceiro é quando você desejar fazer resgates em curto prazo, menos que 4 anos. Como, por exemplo, quando você decide fazer um plano de previdência numa idade mais avançada e sabe que não vai ter muito tempo para contribuir. Bem, eu acho que ninguém se programa para fazer um investimento de curto prazo e para receber pouco, né? Mas se não tiver jeito, pelo menos você vai cair na alíquota de 0%, né, isenção de imposto de renda, ou na faixa de 7,5%, se você for receber até o limite de R$ 2.826,65. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Vamos supor que você tem R$100 mil na sua previdência privada e você escolhe receber 60 parcelas mensais de R$ 1.670. Se você escolhesse a tabela regressiva nesse caso, o mínimo que você ia conseguir pagar de imposto seria a alíquota de 10%. Mas se você escolher a tabela progressiva para receber essa renda mensal vitalícia, você vai cair na faixa de isenção total, ou seja, você não vai ter que pagar nada de imposto, porque esse valor de renda mensal está dentro do limite da primeira faixa da tabela, que é de R$ 1.903,98. E sabia que tem como dobrar essa faixa e continuar isento de imposto de renda? Ou seja, você recebe uma renda mensal de até R$ 3.807,96 e continua isento? E é muito simples conseguir isso. Basta completar 65 anos de idade. Esse benefício é só para quem foi idoso. Mas, como nem todos são flores, lembre-se que a renda complementar da previdência privada, ela se mistura com outras fontes de renda para fins de declaração de imposto de renda. Assim, os limites de valores de cada faixa da tabela progressiva se aplicam a toda a sua renda. Então, se você completou 65 anos e quer aproveitar o benefício de continuar isento, mesmo dobrando a faixa de renda, aí você tem que receber, por exemplo, R$ 1.000 de aposentadoria social mais R$ 2.807,96 de aposentadoria pela previdência privada. E aí você vai continuar sem precisar pagar imposto de renda. E essa é uma vantagem da tabela progressiva, já que na tabela regressiva não existe nenhuma faixa que te dá isenção de imposto.
Agora vamos ver se existe algum benefício fiscal em caso de morte do titular do plano de tabela progressiva ou regressiva. Na tabela regressiva, se o titular morrer antes de completar 4 anos de contrato, mesmo assim, o máximo que o beneficiário, sua esposa ou esposo, filho, o herdeiro, o máximo de alíquota que ele vai pagar é de 25%. E as alíquotas menores vão ser aplicadas normalmente com o passar dos anos nas rendas que o beneficiário vai receber. Já na tabela progressiva, se o titular morrer antes do tempo previsto, não faz diferença, porque nessa tabela o que importa é o valor da renda e não o tempo do investimento. Tá bom, Zenite, até aqui eu entendi, mas eu me arrependi no regime de tributação que eu escolhi e quero saber, agora tenho como mudar de tabela? Depende. Depende se você estiver na faixa de acumulação ou na faixa de benefício do seu plano. Se você estiver na fase de acumulação, que é a fase onde você faz os aportes do capital do seu plano, você vai poder mudar do regime progressivo para o regime regressivo sem custo nenhum. Já o inverso, do regressivo para o progressivo, é impossível. Então, para você não confundir, não esquecer, pensa que se for de ordem alfabética, se respeitar a ordem alfabética do P para o R, aí pode mudar sem custo. Outro detalhe importante que você tem que saber é que você perde o tempo que passou na tabela progressiva. E o seu novo tempo vai começar a contar do zero na tabela regressiva. Ou seja, você vai começar na alíquota de 35%. Então, pense bem. E na fase de recebimento do benefício, resgate ou renda, eu tenho como mudar? Aí nesse caso você não vai ter esse direito de mudar. E eu já vi muitas pessoas se arrependendo da tabela nessa fase e ficando no prejuízo. Então por isso é tão importante a escolha certa da tabela. E por isso eu quis fazer esse vídeo para te ajudar na escolha ideal da tabela para o seu plano de previdência. E eu sei que é um pouco difícil, tanto os números percentuais. Pelo menos você não vai ter que se preocupar de pagar imposto na fase de acumulação do seu patrimônio, na fase de acumulação de capital. Diferente de outros tipos de investimento, na previdência privada, você só paga imposto na hora de recebimento do benefício, seja resgate ou renda. E eu fico feliz de vocês terem chegado até aqui, porque só de vocês estarem buscando uma renda extra para o futuro, vocês com certeza já estão na frente de milhões de brasileiros. Então, tamo junto nessa, combinado? Um beijo e até a próxima dica. Bora investir? Bora!